Este é o podcast Listen to Industry, uma produção do CTCV com o apoio do Compete 2030, Portugal 2030 e fundos europeus no âmbito das ações coletivas. Neste episódio, mergulhamos nos temas que estão a redefinir a cerâmica portuguesa da inovação tecnológica à estratégia de mercado. Num setor onde a tradição e a inovação caminham lado a lado, colocamos a grande questão: como pode a cerâmica feita em Portugal competir e vencer à escala mundial? Sobre este assunto, conversamos hoje com Vítor Francisco, responsável de Inovação e Desenvolvimento do CTCV, e com o nosso convidado especial, Marcelo Franco de Sousa, presidente da Federação Europeia da Louça de Mesa Decorativa, CEO da MAT Cerâmica e vice-presidente da Nerlei, Associação Empresarial da região de Leiria, cuja experiência profissional oferece uma visão única sobre o futuro do setor. Olá a todos, muito bem-vindo Marcelo de Sousa e muito obrigado por ter aceitado o convite para este podcast Listen to Industry. Hoje vamos falar sobre o contexto da indústria cerâmica nacional e sobre como pode esta indústria competir à escala mundial. Vamos, no fundo, procurar perceber melhor os desafios do contexto em que vivemos, que estratégias, que oportunidades identificamos e também o que é que poderá ser o futuro desta indústria. Portugal tem uma das tradições cerâmicas mais fortes da Europa, nomeadamente na louça cerâmica de uso doméstico, sendo o maior exportador europeu e o segundo maior a nível mundial atrás da China. Mas, como sabemos, enfrentamos hoje desafios globais que nunca foram tão intensos. Como competir com países de baixo custo, como inovar num setor tão tradicional e que oportunidades estão à vista. Falamos num setor que representa um volume de negócios de 1.500 milhões de euros, refletido numa trajetória de crescimento sustentado nos diversos subsetores nos últimos anos. No contexto da indústria transformadora nacional, o setor representa cerca de 2,5% do número total de trabalhadores ao serviço e 1,2% do volume de negócios. As exportações têm vindo a crescer de forma consistente e em 2023 os produtos cerâmicos portugueses foram exportados para 162 mercados, com destaque para a França, Espanha, como principais destinos, seguidos logo pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pelo Reino Unido e pelos Países Baixos. O setor cerâmico emprega cerca de 18 mil trabalhadores, a maioria dos quais neste subsetor da louça e da cerâmica utilitária e decorativa. Era por aqui que eu queria começar esta nossa conversa. No fundo, tentámos perceber onde está hoje a cerâmica portuguesa e começava mais ou menos por lhe agradecer e perguntava-lhe, quando analisamos o panorama global, como é que vê hoje o posicionamento da cerâmica portuguesa, em particular do subsetor da louça utilitária e decorativa, no fundo, quais são os principais desafios que este setor atravessa no momento atual? Boa tarde, antes de mais muito obrigado pelo convite. É de facto um privilégio poder aqui partilhar um bocadinho daquilo que é também a minha visão e a minha experiência neste setor. Bom, que desafios é que o setor tem neste momento? Como sabemos, desafios há sempre, não é? Portanto, isso é uma coisa que é sempre renovada, não é? Sempre que acaba um desafio, vem um novo desafio. Mas é precisamente isso que nós temos conseguido fazer ao longo dos anos, e a história e o passado mostra isso mesmo. Às vezes não o valorizamos, temos conseguido realmente superar muitos desafios. Mas aquilo que é mais, digamos, visível e que aparentemente pode ser mais impactante é claramente o desafio que temos ao nível da descarbonização. É sem dúvida um desafio exigente, porque de facto ao nível tecnológico, ou ao nível das energias, ainda não está estabilizada, digamos, uma solução, ou mais do que uma solução alternativa para alcançar esse desígnio das reduções que a Comissão Europeia impôs. E portanto isso causa realmente uma pressão grande, e eu diria que esse que é provavelmente um dos grandes ou o maior desafio neste quadro, ou pelo menos enquanto o quadro não se alterar. Muito bem. O que vemos de facto, e aquilo que nos conduziu a posicionar este setor nesta posição, ao nível no contexto europeu e no contexto internacional, demonstra que ainda assim esta indústria tem forças, tem um potencial no nosso país, tem uma tradição, não é?
Não quero propriamente aqui fazer uma análise SWOT do setor, mas no fundo que forças é que podemos identificar que conduziram, que nos trouxeram até este posicionamento? Podemos falar da qualidade do produto, podemos falar do design, podemos falar na flexibilidade na produção. No fundo, que forças e também, já agora, que fragilidades podemos dizer que ainda podem limitar a competitividade do setor nos dias de hoje? Sim, eu diria que hoje já não estamos no momento em que se possa falar de uma força ou de um fator que seja o fator determinante ou o fator que está a alavancar mais o setor. É todo um conjunto de fatores. E de facto a qualidade já foi tema, particularmente no momento em que os nossos principais concorrentes, nomeadamente a China, maioritariamente ou na sua esmagadora maioria não tinha qualidade, e nós hoje sabemos que a China também tem qualidade e portanto já não é pela qualidade que nos diferenciamos, isso só por si já não chega. Nós sabemos que a China enquanto país, enquanto concorrente, evoluiu muito em várias áreas, em vários domínios. Hoje lidera não só pelo preço e pela mão de obra barata, mas lidera também pela engenharia, pela tecnologia, e setores, como nós sabemos, na área automóvel, então, são fortíssimos. E, portanto, eu acho que a força que nós temos hoje e aquilo que nos alavancou, particularmente neste milénio, foi a mudança que nós começámos a trabalhar não só na qualidade, mas começámos a trabalhar acima de tudo muito no design. E eu dava um ponderador muito grande à componente do design. Isso deu muita força ao setor, a capacidade de criar produtos com valor para os clientes e os clientes perceberem que tinham aqui de facto o produto que vai gerar vendas nas suas lojas. E a China aí não era tão forte e ainda não é tão forte culturalmente em termos ocidentais. Temos gostos diferentes dos orientais e portanto não eram tão bons nisso, mas seguramente amanhã serão, ou já hoje estão a preparar também nessa área do design. E isso foi uma grande âncora para mim, a questão do design. Naturalmente o serviço, a flexibilidade é importante, mas houve aqui uma coisa que também se criou nos últimos anos, foi a tecnologia e um efeito cluster. Portugal hoje é não apenas um produtor na área da cerâmica utilitária decorativa, de produto final, mas também um produtor de tecnologia, de equipamentos, de serviços, e hoje os nossos fornecedores que tínhamos cá em Portugal ganharam escala, e também exportam para os nossos concorrentes por esta Europa fora e pelo mundo fora. E esse todo é que de facto deu corpo e deu sustentabilidade a este crescimento que tem sido continuado, não é? E no topo do bolo temos uma coisa que foi a forma como trabalhámos a tradição que tínhamos, nomeadamente as grandes marcas e as fábricas centenárias que tínhamos cá em Portugal, que foram muito revitalizadas nos últimos anos, e o surgimento de algumas novas marcas. E isso é a confirmação do valor que o setor tem, que não é apenas produzir peças, não é apenas qualidade, não é apenas design, é estar no topo, que é o efeito de marca, não é? Nós já vamos voltar ao tema da marca, mas ainda assim, e pegando, quando colocou a tónica também aqui na descarbonização, é inevitável falar das políticas europeias e, no fundo, naquilo que tem sido posto em causa das restrições que a União Europeia coloca, portanto, com os requisitos ambientais, com os requisitos energéticos, portanto, em termos de emissões, tentarmos perceber que implicações estas políticas têm num quadro em que, no fundo, esta indústria tem que ser competitiva a nível mundial. E, no fundo, também lhe perguntava, enquanto o seu papel na Federação Europeia de Louça Utilitária e Decorativa, como é que a Federação pode contribuir para alterar este cenário no futuro, como já o fez no passado, como sabemos, com as medidas de antidumping? Ora bem, o quadro normativo que existe ao nível da descarbonização é, acima de tudo, um fator eu diria, quando fala que temos que ser competitivos, e este quadro tira-nos competitividade. Isto parece mais um quadro de
desindustrialização, como já disse, do que quase descarbonização, porque nós estamos a desindustrializar mais do que a descarbonizar mais. E os números mostram isso, ponto final. Portanto, não é apenas uma opinião. Os gráficos dos últimos anos mostram aquilo que tem acontecido, e não é só no nosso setor, em termos de quebra de industrialização, a chamada fuga de carbono, por causa da descarbonização, produz no outro lado. E porquê é que estamos a desindustrializar mais do que a descarbonizar mais? Porque isto partiu de um pressuposto, um bocadinho uma falácia, que era: nós temos o gás, é um combustível fóssil, e portanto não podemos utilizar, isto tem um efeito no planeta, não temos planeta B. Tudo muito certo, não há nenhum argumento contra isto. O princípio da descarbonização e da não poluição, obviamente, que é claramente defensável. Agora, nós não temos uma ou outra energia que possa substituir o gás, não é? E, portanto, acreditava-se um bocadinho nisso, que havia uma energia que substituía o gás. E chegou-se a falar na questão do hidrogênio, e houve, de facto, uma onda com mais de 30 metros aqui das nossas ondas, não é? Muito grande, uma onda gigante, que era o hidrogênio. E isso rapidamente se demonstrou que não era, por várias razões, não é? Primeiro, porque não pode haver uma transição de energia, porque os equipamentos não estão preparados para isso. Depois, porque também não há, digamos, um setor estruturado ao nível da produção, em primeiro lugar, da produção de hidrogênio. E não há também uma estrutura nem uma organização ao nível da distribuição de hidrogênio, se é por meios móveis, se é por estruturas fixas, gasodutos, do que é, e não há rede de comercializadores. E, portanto, nós não temos um mercado de hidrogênio, temos projetos de hidrogênio pontuais e seguramente com muito sucesso e com muita validade, mas são projetos pilotos, são coisas isoladas. Portanto, nós não temos uma rede de energia baseada no hidrogênio, portanto não vai haver transição nenhuma para o hidrogênio, a menos que alguma coisa desta se altere. Não basta uma, são várias, e isso demora muito tempo, não vai ser no imediato, e portanto não é por aí o caminho. Já para não falar que o hidrogênio, como todos nós sabemos, tem algumas nuances, tem 1/3 do poder calorífico e, portanto, obriga a outro tipo de estruturas e de volumes, e tem um custo de produção de energia muito mais caro, não é? E, na verdade, é difícil ser sustentável e ser verde, porque depois nós não temos uma garantia de que a eletricidade para a produção do hidrogênio seja 100% verde, porque há centrais térmicas que utilizam precisamente gás para produzir eletricidade, e, portanto, andamos aqui numa redundância. E, portanto, se vamos só para as renováveis, nós temos o tema das intermitências, que nem sempre há sol ou nem sempre há vento, e, portanto, para ter um abastecimento contínuo de hidrogênio, portanto, este sistema não funciona. Acho que isto é hoje consensual e não é por aqui. E, portanto, ficamos um bocadinho atomizados, não é? Que é, está bem, mas pode ser um bocadinho de hidrogênio no tal projeto piloto, ou até pode ser mais que piloto, mas pode ser um bocadinho de biogás, pode ser um bocadinho de biomassa, pode ser um bocadinho disto, mas isto é tudo atomizado. Isto são tudo opções energéticas sem um mercado estruturado, não é? E de oferta estável e continuada. E isto não permite, de facto, identificar uma transição fácil e rápida, não é? E, portanto, o que é que nós temos aqui? Temos um quadro que diz que nós temos que mudar, o gás vai acabar. Aquilo que se vislumbra aqui um bocadinho mais é que, não havendo gás e não havendo novas energias, embora o hidrogênio não seja novo, não é? Nem a biomassa, mas não havendo novas energias, entre aspas, para o substituir, o natural é que o caminho seja a eletrificação. E seguramente, e eu estou convicto disso, vai ser a eletrificação. Esse vai ser o caminho. Demora também tempo, existe, reforço de infraestrutura. Porquê? Porque na eletricidade nós temos uma rede. E se nós não temos uma rede, e se não temos um mercado acessível a todos, não há uma transição justa de energia, não é? Portanto, isso já foi explicado em vários fóruns, não é? Não pode ser energia, uma solução energética para uns e depois não está acessível a outros, não é? Isto ou é para todos ou não pode ser só para alguns, não é? E, portanto, quando o cenário é este, os mercados perceberam isto, não é? Gás vai acabar, o que é que se começa a fazer no setor do gás? A desinvestir, a deixar de haver interesse. Não, mas a alternativa é a eletrificação, a eletricidade começa a ter tendencialmente muito mais procura. Isto claramente fez um efeito de aumentarem os dois preços. E nós falamos muito, a guerra da Ucrânia subiu o gás. É verdade que a guerra da Ucrânia inflacionou o gás naquele pico, mas também já desinflacionou. Mas a questão é que os preços de energia antes da guerra da Ucrânia, antes de 22,
começaram automaticamente a subir e a disparar precisamente por causa da política de descarbonização. E, portanto, a política de descarbonização é uma política que não tem ajudado nada a competitividade. Só temos perdido competitividade, porque ela depois tem uma pressão muito grande sobre a indústria, como se muitas vezes a indústria fosse uma indústria poluidora, que o problema está na indústria. Não, nós fazemos produtos para os consumidores. Somos nós, todos, enquanto consumidores, que consumimos estes produtos e, portanto, é no consumo que, enfim, que se faz em última análise a poluição. E nós criámos uma pressão muito grande sobre a indústria europeia, mas sem ter regras equitativas para a indústria de fora. E, portanto, quando nós começamos a perder competitividade na produção a nível europeu, mas o mercado continua a estar lá, neste caso as pessoas continuam a comprar pratos e o nosso prato fica mais caro, compram um prato que vem de fora, seja da China, seja da Índia, de outros mercados que estão muito longe de políticas energéticas a este nível, de descarbonização, que ainda não estão nessas preocupações, ainda estão a queimar carvão, ainda estão... E, portanto, quando isto acontece, isto é uma pressão muito grande, de facto, para os preços e para a indústria. E, portanto, eu diria que esta é a grande preocupação. Eu acho que a Comissão Europeia já começa a ver um bocadinho isto. Quando diz na sua pergunta o que é que podemos fazer, nós temos feito, na medida do possível, uma pressão muito forte. Fizemos um manifesto na Federação Europeia, precisamente a explicar... A Ceramuni, sim, a explicar precisamente todo aquilo que tem sido o caminho da indústria cerâmica, porque temos tido um caminho extraordinário nos últimos anos e é visível aquilo que tem vindo a ser, de facto, a eficiência energética, a redução de consumo por quilo produzido, não é? E há espaço ainda para mais. Temos vindo a fazer, no fundo, o nosso lobby, a máquina grande da Comissão Europeia, e, portanto, não é fácil moldar as coisas de um momento para o outro, mas eu começo a acreditar que começa a haver uma consciência que o caminho tem que ser outro, não é dizer assim, vamos continuar a carbonizar, não é? Mas as metas e os timings têm que ser outros, não é? E a defesa daquilo que vem de fora, a que garanta os mesmos resíduos, também tem que passar a acontecer. E quando isso acontecer, de facto, isto vai tornar mais equilibrado e a competitividade vai ser mais saudável da nossa indústria. Até lá, é um esforço grande estar de facto a competir quando nós sabemos que temos as melhores práticas na Europa do mundo em termos de eficiência energética por unidade produzida, vamos depois importar em países que não o têm e vamos-lhe acrescentar o transporte. E depois é a tal questão que está bem, mas o problema da poluição no planeta não tem fronteiras, nós temos fronteiras cá em baixo. E a Europa não representa assim tanto. E portanto, se nós estamos a acelerar a produção fora da Europa, por causa de uma política de descarbonização que não tem uma saída efetiva, nós estamos a poluir cada vez mais. Esta política de descarbonização, se ficar estática como está, além da desindustrialização, é um acelerador de carbonização, porque passamos a produzir menos unidades na Europa com baixo nível de poluição. E, portanto, isto não faz sentido as empresas, e nomeadamente as empresas que já estão no céu e que têm que pagar, além da energia mais cara, as emissões tem uma tarifa pelas emissões que fazem, depois terem que estar em paralelo, ainda em terceiro lugar, a fazer investimentos em descarbonização. Já pagamos a energia mais cara por causa da descarbonização, pagam-se emissões e depois ainda se paga o investimento na suposta transição energética. Isto é uma perda de competitividade muito grande e isto exige muito, mas mesmo muito, trabalhar noutros fatores competitivos para continuarmos a crescer e a ser saudáveis, não é? Ainda assim, há alguns mercados que começam a valorizar a sustentabilidade dos produtos em si. Não digo todos, mas provavelmente alguns mercados nórdicos veem nos fatores sustentáveis associados à produção uma diferenciação. Acha que faria sentido no futuro associar algum tipo de selo de sustentabilidade até a este tipo de produtos? Algo que classificasse estes produtos ou melhor os identificasse como produtos sustentáveis, produtos que acrescentam, enfim, que são produzidos num contexto em que se acrescenta valor a matérias-primas locais, etc. Eu diria, eu privilegiava antes outra coisa. Eu acho que o segmento e o mercado que valoriza o produto sustentável
é marginal. Quer queiramos, quer não, nós temos todos uma consciência de que de facto o sustentável é que é bom, não é? Mas isso está na nossa consciência, nas reflexões e nas conversas. Quando vamos fazer a compra, isso normalmente não está lá, não é? E temos uma política que diz isso a nível europeu, mas a verdade é que o nosso comportamento, enquanto consumidores, depois não traduz isso, não é? Não traduz isso. E, portanto, para lá havemos de caminhar e a opção normalmente acaba por, às vezes, ter mais peso o preço do que, de facto, a origem e a sustentabilidade. Eu acho que seria importante coisas tão simples como, por exemplo, todas as peças terem uma marcação de origem. E isso não é obrigatório. E, portanto, nós sabemos que muitos importadores já hoje fazem a importação de produtos de outras origens que não são bem conotadas em termos de produção e simplesmente não metem origem. E o consumidor fica na dúvida. Será que isto é de Portugal, é da China, é da Índia? E isso sim, acho que faria sentido a obrigatoriedade de um selo, entre aspas, o produto ter que vir ali com um made in garantido, não é? O selo do verde, obviamente nada contra e será interessante, mas eu acho que as pessoas, de uma forma geral, não valorizam tanto isso como se devia de valorizar, atenção. Porque se as pessoas valorizassem isso, enfim, não estaríamos com... Provavelmente a história seria ligeiramente diferente e teríamos outra valorização destes fatores produtivos. Pegando aqui também, e agora falando de outros fatores produtivos, falando num dos que está sempre na ordem do dia, que é a mão de obra, não é? Portanto, a crónica falta de mão de obra. Acha que esta falta nesta indústria, como em muitas outras, claro, mas nesta em particular, vai condicionar a evolução desta indústria no futuro? Se é que não está já a condicionar em alguns casos. Eu diria que não. Eu diria que não. Vamos ver, nós temos que... se falamos de uma forma geral, a falta de mão de obra, não há falta de mão de obra. De uma forma geral, não há falta de mão de obra. Nós sabemos que o país tem vindo a captar cada vez mais estrangeiros e, portanto, nós hoje temos cada vez mais mão de obra disponível e é visível quando vamos às nossas fábricas, vimos cada vez fábricas com mais nacionalidades, cada vez uma percentagem maior de estrangeiros nas fábricas, e não só nas fábricas, seja nos restaurantes, noutros sítios, e portanto isso mostra que a mão de obra vai existindo e vai aparecendo. E portanto, genericamente eu diria que não é? Quando nós falamos em mão de obra mais técnica ou competências mais técnicas, aí sim, nós temos, ou podemos vir a ter, ainda não temos tanto, mas podemos vir a ter um problema no futuro, que é, a nível do setor, como nós sabemos, eram poucas as instituições que trabalhavam a área da cerâmica. Fundamentalmente, onde começou e a mais forte era a Universidade de Aveiro, mas depois entendeu, enfim, num determinado momento acabar com o curso de Engenharia de Cerâmica e do Vidro. Enfim, tem o curso dos materiais, mas enfim, é uma estrutura diferente. E temos o Politécnico, tivemos também o Politécnico de Viana do Castelo, que também tinha. E, portanto, como deixámos de ter esses formatos e esses cursos e não temos oferta formativa a este nível, nós hoje, efetivamente, vamos às fábricas e, de uma forma geral, começamos a sentir que os engenheiros técnicos, os engenheiros cerâmicos, são todos já de uma geração que não se está a renovar, não é? E isso, sim, a nível técnico, poderá ter efeitos. Poderá ter efeitos, sim. E eu acho que se o setor em si teve problemas no final do século passado, na década de 90, mas depois houve uma inversão e teve desinvestimento e depois passou a ter investimento na área da educação e na área formativa, de facto devia-se olhar para isto de outra forma. Começam a surgir algumas coisas, começam a surgir alguns cursos mais específicos, mesmo agora o Politécnico aqui de Leiria está com um TESP, lançou um TESP este ano na área cerâmica, aqui em colaboração foi aqui muito
muito, quer dizer, foi fundamentalmente aqui por iniciativa do nosso Conselho, da Batalha, da Câmara Municipal, e portanto, isso é interessante começarem a surgir umas coisas dessas, mas é importante renovar de facto a oferta formativa a este nível, a nível técnico. Ainda assim, também neste subsetor em particular, há muito espaço aqui para a automação crescer, no fundo. O que é que a automação e naturalmente a digitalização e as tecnologias da indústria 4.0, quem é que pode ser mais importante aqui para esta evolução? Os fabricantes de tecnologia? O que é que está a faltar também para não haver mais um nível superior de automação neste setor? Deixe-me só acrescentar um ponto na pergunta anterior, na falta de mão de obra. Como disse que genericamente acho que esse não é o ponto, mas há um ponto que é importante referir na mão de obra, que é o tema principal, mais do que a escassez, para mim, e não desvalorizando a parte técnica, é o custo da mão de obra. O custo da mão de obra, isso sim, está num paradigma de aumento, que isso sim é um tema sensível, queria só deixar essa nota no âmbito da mão de obra. Quanto ao grau de automação ou de automatização das fábricas, eu diria que não é tanto a questão da tecnologia. Eu acho que o setor precisa de mais tecnologias e há espaço para mais tecnologias, mas independentemente do grau tecnológico, existe uma componente de manualidade ou de operações manuais que é inevitável e que não vão depender ou que não vão ser eliminadas só por via da tecnologia. O setor da louça, mesmo a utilitária, já nem falo tanto da decorativa, porque ainda há muito mais criatividade na cerâmica decorativa, mas mesmo na louça utilitária nós fazemos cada vez mais, e é aí que nos posicionamos, e Portugal se posiciona, produtos que têm que ter sistematicamente algo diferente. Isso leva-nos a uma coisa, seja na forma, seja na cor, seja na técnica, na decoração, em todas as vertentes que o produto tem, isso leva-nos a uma coisa cada vez maior, que é séries cada vez mais pequenas. E como o setor, ou a produção da cerâmica em si, tem muitas fases, ou seja, do ponto de vista industrial, isto é dos setores mais que está no grupo dos mais complexos e não dos mais simples, não é? Uma peça até ser terminada pode ter 6, 7, 8, 9, 10 etapas, pode ter 2, 3, 4 cozeduras às vezes, e portanto, e onde nós acabamos por ter muita mão de obra, não é tanto na execução de uma operação de valor acrescentado específica, é nas transições, é em todo o fluxo do processo. Em que era possível, e já existe tecnologia hoje para automatizar isso, e há fábricas que o têm, muito poucas, mas as que o têm uma coisa associada, têm grandes séries. Ou seja, estão a fazer sempre a mesma coisa durante muito tempo, e quando eu digo muito tempo, às vezes durante anos. O mesmo formato, o mesmo tamanho, e portanto automatiza-se tudo. De uma forma geral, a esmagadora maioria das empresas não faz isso. Faz hoje 10 mil peças, faz amanhã 5 mil, não volta a repetir aquilo, e isto não se automatiza da mesma forma. E portanto, na sua essência, há sempre uma componente de mão de obra grande. Vai continuar a existir. Que, na minha opinião, vai continuar a existir, não é? Mas também contribui para a diferenciação do produto no final. Mas também contribui precisamente para essa diferenciação, não é? O que não quer dizer, e já lá vou, se houver uma pergunta depois para isso, que há espaço em termos tecnológicos para evoluir, não é? Eu ia pegar precisamente nesta diferenciação e falar, no fundo, falámos naquela que é a vossa marca. Portanto, a Amado Cerâmica criou uma marca, Nosso Ceramics. No fundo, perguntava-lhe o porquê da necessidade de criar esta marca, e no fundo que valores, que mensagem é que ela passa, e também como é que articulam dentro da própria Amado Cerâmica, como é que articulam o desenvolvimento de produto e toda a estratégia associada a esta marca. A marca surgiu e surge porque eu acho que esse deve ser o desígnio final enfim, das empresas e
da cerâmica é de facto termos marcas fortes e não apenas sermos um produtor sem marca. A maior parte do que se produz em Portugal é um produto sem marca, ou seja, leva as marcas dos clientes, ao contrário do passado, e Portugal fez essa extraordinária evolução. Hoje em dia a maior parte já é design das fábricas, ou seja, não obstante levar a marca do cliente, o design já é nosso, não é? E foi esse grande valor que nós demos ao mercado e que nos permitiu crescer. E portanto a marca é sempre aquilo que é a última, aquilo que é mais difícil a copiar, fazer a cópia, e que quando se copia é aquilo que também significa que é o reconhecimento que aquilo tem valor e que tem estatuto. E portanto nós, fruto daquilo que foi o nosso percurso em termos de evolução, de capacidade produtiva, de qualidade técnica, de capacidade de criação de design, nós tínhamos e temos um conjunto de competências bastante maduras, até porque trabalhamos com as principais e das mais prestigiadas cadeias a nível mundial nesta área, e portanto faltava-nos de facto ter essa componente. Entendemos que o devíamos fazer e entendemos bem e lançámos a marca para isso. O nosso negócio principal continua a ser de facto o produto sem marca, até porque há muito boas cadeias, não é? Que de facto continuam a querer ter a sua própria marca, e portanto tem que haver fornecedores para isso, e portanto a estratégia continua também a ser válida nesse sentido. Não concorre necessariamente uma com a outra. E então, para nos diferenciarmos, fizemos uma coisa, tentámos, ok, mas já que vamos lançar a marca, tem que ter alguma diferenciação. E aquilo que nos diferenciámos foi precisamente pela sustentabilidade, ou diria de uma forma, se calhar até mais correta, por uma cerâmica responsável, não é? Portanto, e por uma produção responsável, ou mais responsável, não é responsável, se não diria que a outra que é irresponsável, mas ainda mais responsável. E portanto, brincámos um bocadinho com a ideia dos reciclados e de levar ao máximo aquilo que são as boas práticas que temos. Nós hoje acreditamos que temos uma unidade de produção ao nível das boas práticas, provavelmente das melhores. Não quer dizer que não haja concorrentes nossos que façam igualmente a mesma coisa, mas mais do que aquilo que nós fazemos, daquilo que nos apercebemos, acho que é difícil, ou pelo menos o feedback que temos dos nossos clientes vai nesse sentido, da nossa diferenciação num conceito de fábrica fechada, um conceito em que tudo o que vem é de facto produzido, transformado. Portanto, nós hoje não geramos um único resíduo, e portanto aquilo que temos e que não conseguimos ter, reprocessar nós, vai numa lógica estrita de economia circular, e portanto vai evitar a utilização de outros recursos naturais noutros sítios. E portanto lançámos uma coisa gira que é um bocadinho singular a nível mundial no setor, que são os vidros 100% reciclados. E portanto com pasta reciclada, mas também reciclada a 100%. Quando falamos em reciclado, não falamos em reutilização, falamos de facto em processos puros de reciclagem, porque passam por várias etapas de transformação, portanto não são retiradas no ponto onde se gera o resíduo e voltam a entrar. Somos, enfim, auditados por entidades externas a este nível, e portanto temos a devida certificação disto, e portanto, combinando isto com o facto de termos também, sermos autossuficientes em produção de energia elétrica, da parte de eletricidade, que conseguimos ter a fábrica em pleno em período solar só a funcionar com os painéis, nós conseguimos oferecer um prato, uma coleção que não utiliza recursos naturais virgens e que a componente de eletricidade é 100% verde. E portanto lançámos de facto uma cor, associámos isso também a uma cor de vidrado um bocadinho que sai fora das cores comuns, não é? E foi essa a grande alavanca, e continua a ser de facto o produto premium da marca. Os grandes valores desta marca, a sustentabilidade e essa associação. Sim, é a sustentabilidade. Nós estamos a caminhar para o final do nosso tempo, ainda assim gostava de falar um pouco sobre o futuro. Já falámos obviamente sobre diversos constrangimentos, e muitos deles sabemos que vão condicionar seguramente este futuro. Este setor viveu ao longo das últimas 2-3 décadas realmente momentos muito distintos, como sabemos. Quando olha para os próximos anos, para 2030 e para os anos seguintes, como é que imagina o futuro deste setor em Portugal? Acha que a pressão da energia e, no fundo, das emissões de CO2
que podem redefinir, digamos assim, este setor? E será que podemos continuar a ser líderes neste subsetor nos próximos anos? Eu acredito que sim. Eu acredito que se nós conseguimos, com um ponto de partida pior, fazer o caminho que fizemos, no ponto em que estamos hoje, eu acho que estamos mais bem preparados do que nunca. Nós, neste momento, nesta área, nós somos líderes, de facto, em termos europeus. E já lideramos em termos de valor. Eu sublinho isto porque há países como Itália, mesmo França, Alemanha, têm preços médios ainda mais caros do que Portugal. E, portanto, nós com um preço médio mais baixo conseguimos globalmente, portanto, lideramos pela quantidade, mas isso seria mais fácil, mas lideramos acima de tudo pelo valor. Somos o produtor número 1. E não o éramos no passado. E isso mostra a força que, de facto, nós temos tido. E mostra também, e particularmente em mais de uma década, na última década, 12, 13, 14 anos, nós estamos sistematicamente a crescer. E isto mostra a sustentabilidade, de facto, do setor. E, portanto, se nós partimos de um ponto de partida pior no início, e se hoje estamos nesta posição, e no segmento, na área não porcelana, nós somos número 2 a nível mundial e não temos uma diferença muito grande da China nesse segmento. E, portanto, nós devemos de aspirar a sermos também o número 1 a nível mundial, não apenas a nível europeu. E eu acho que temos know-how e que temos já dimensão crítica para isso. Deveríamos, de facto, ter uma estratégia ou ter algumas linhas orientadoras mais comuns e, de facto, não temos isso. Não existe um plano estratégico para o setor. Não tem que existir necessariamente, não é? Mas não tenho dúvida que se os atores do setor, em termos associativos e em termos técnicos, tivessem outra articulação e juntamente com as empresas se pensasse de facto aquilo que deveriam de ser os principais vetores a uma década, em que naturalmente as empresas não o teriam que adotar, ou quem quisesse adotaria, outras não, e quem adotasse naturalmente customizava aquilo que são as suas forças, a sua diferenciação, que eu acho que essa que é uma grande riqueza do nosso setor, é que hoje temos muitas empresas, mas todas elas, e quem conhece bem o setor, acabam por ter posicionamentos distintos, elas complementam muito bem a oferta do mercado, umas mais reativos, outras mais forno, outras mais volume, outras mais pequenas quantidades, e portanto nós temos uma oferta muito vasta e portanto se nós tivéssemos neste showroom. Se nós tivéssemos essa capacidade de nos articularmos e de fazer uma reflexão estratégica daquilo que é que nos poderia fazer em 10 anos chegar à liderança mundial. É possível, acredito nisso, há espaço para desenvolver tecnologia. Portugal, como sabemos, tem sido um criador de tecnologia. Há tecnologias que são hoje pioneiras e que foram as tecnologias que marcaram a diferença em termos da decoração na louça, e foram em Portugal, como o Vítor sabe, inclusivamente na Mate Cerâmica, fomos nós os promotores da impressão digital e a primeira máquina no mundo, com o parceiro que convidámos, a Kerajet, que é especialista nestas coisas e naturalmente sem eles não seria possível. Portanto, eu acredito que nós temos indiscutivelmente capacidade para isso. Precisamos de comunicar mais, precisamos estar mais próximos, mas até aí eu acho que o setor fez uma grande evolução nos últimos anos. O setor fala mais, os concorrentes falam mais e mesmo o nível de subcontratação que existe hoje entre fábricas é muito interessante e criou uma proximidade muito positiva. Muito bem. Só para encerrarmos, e porque estamos mesmo no limite do nosso tempo, quero deixar alguma mensagem, no fundo, ao público que nos vai ouvir e que nos está a ouvir, no fundo, alguma recomendação, em particular às empresas, mas não só às empresas,
sobre como poderiam ser mais competitivas até 2030, no fundo, como competir, e isto vem naquele que é o tema deste podcast, como pode a cerâmica portuguesa competir à escala mundial. Quer deixar alguma mensagem em particular a estas empresas e a este setor? Bom, quando começou por dizer se queria deixar alguma mensagem para o setor, eu lembrei-me que comprei mais produtos portugueses, não é? Portanto, diria mas eu diria que, de facto, independentemente da tecnologia que se tem que trabalhar, da descarbonização que se tem que trabalhar, a eficiência, a melhoria dos processos, há aqui duas coisas que eu acho que vão dar, que são duas âncoras muito fortes. O design, seja com ou sem marca, a componente do design, da criatividade, nós temos de ter produtos com mais valor. Acima de tudo, produtos com mais complexidade técnica. Não aquele produto, aquele prato que a gente olha, está bem, o cliente quer isto, eu também faço, isto é igual, faz assim. Não, aquele prato que ficamos a olhar para ele e perguntamos, mesmo quem é do setor, como é que isto foi feito? Como é que se chega lá? Nós temos que introduzir mais complexidade naquilo, na oferta, e de preferência pôr-lhe de facto a marca, e isso no seu todo vai criar de facto, vai reforçar o cluster e a imagem de Portugal, que é hoje cada vez mais bem vista e que acho que tem espaço para continuar a ser. Muito bem. Marcelo, quero-lhe agradecer, muito obrigado por esta entrevista. Penso que ficou aqui muito claro aqueles são os grandes desafios que se colocam e tivemos a oportunidade de falar neles, da descarbonização, da sustentabilidade, aliás, que conseguiram imprimir como imagem de marca da vossa marca Nossos Ceramics. Esta mensagem final, no fundo, de procurarmos comprar mais produtos portugueses e de os tornarmos, obviamente, mais complexos e com isto valorizarmos aquilo que é a nossa marca nacional. E muito obrigado por esta partilha. Seguramente que ficam aqui grandes ideias que vão ajudar a moldar o futuro deste setor. De resto, eu quero concluir. Muito obrigado por estarem connosco. Partilhem este episódio, sigam o podcast Listen to Industry e mantenham-se atentos aos próximos episódios. Obrigado.